Fala galera, beleza? Aqui é o professor Case Sucesso e hoje eu trago no canal o comentário da prova específica Matemática US 2019.2, as 20 questões para vocês terem noção de como foi abordado os conteúdos. Então, vem comigo, acompanha passo a passo a resolução dessas questões, porque na aula do quem você não me estresse, porque ele não tem fome, ele tem é o sucesso. Então, vamos conferir essas questões, galera. Beleza? Então, a primeira questão, ó, ele diz: se o resto da divisão do número inteiro positivo b por 7 é igual a 5, então o resto da divisão do número b ao quadrado mais b mais 1 por 7 é igual a... Então você observa que o enunciado dá para perceber que nós estamos trabalhando com a aritmética, né? Então ele diz, ó, que o número b, que é inteiro positivo, dividido por 7 me deixa resto 5. Então aqui eu vou ter um certo quociente, né? Ó. Então eu posso dizer assim, ó, que dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ora, se eu pegar o quociente e atribuir o valor 1, eu vou ter, ó, 7 mais 5, 12. Então, esse é o primeiro valor que obedece essa condição. Claro que eu tenho quantos eu queira, né, obedecendo essa condição. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Ó? Ele quer o resto de b ao quadrado mais b mais 1 por 7. Então, 12 ao quadrado mais 12 mais 1. Então, aqui vai ficar 144 mais 12 mais 1, que vai me dar um total de 157. E com isso, eu pego o 157 e divido por 7. 2 vezes 7, 14. Sobra 1, ó. E aqui, ó, 2 vezes 7, 14. Sobra 3. Então, o resto é 3. E com isso fica sendo o item C de casa. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima. Olha só, a segunda questão, ela fala a medida em metros do lado de um quadrado, onde o comprimento de cada uma das diagonais mede 2 metros, é igual a... Então, conhecimentos básicos da geometria plana, né? Ó. Então, você tem um quadrado. E nesse quadrado, o que ele coloca aí a situação? Ó? Ele fala das diagonais, né? Ó. Dizendo que as diagonais são iguais a 2. Então, 2 aqui é L e L. A diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então, eu posso dizer que 2 é igual a L raiz de 2. Passo dividindo, ó, 2 sobre raiz de 2. E aí, racionalizo. Multiplique em cima e embaixo pela raiz de 2. Então, vai ser, ó, 2 raiz de 2 sobre 2, que fica raiz de 2. Item B. Mas aí eu poderia pensar também uma maneira também bem tranquila, ó, que é a diagonal do quadrado, ela funciona como bissetriz. Então aqui, ó, eu tenho, ó, 45 e 45. Então eu tenho o triângulo retângulo e isósceles, né? Aqui do outro lado a mesma ideia, ó. Então se eu quisesse fazer dessa maneira também não teria nenhum problema, porque eu poderia dizer que o seno de 45, ó, eu já vou usar os conhecimentos de trigonometria. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí, ó, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E imediato eu já encontro o L, ó, porque eu corto 2 com 2. Então, L fica raiz de 2. Tá bom? Ou também eu poderia aplicar o teorema de Pitágoras, né? Dizer que 2 ao quadrado, ó,
é L ao quadrado mais L ao quadrado. Ó. Então, 4 é 2L ao quadrado. L ao quadrado é igual a 2, porque é 4 dividido por 2. Portanto, L raiz de 2. Então, dependendo do momento da interpretação na hora da questão, dependendo, você pode ter algumas saídas. Beleza? Muito bem. Na terceira questão, olha o que ele diz. Ó. No quadro abaixo, a cada linha L está associado um número inteiro positivo, determinado segundo uma lógica estrutural definida pela sequência. Ó. Então, L1 ó, tem 1, 1. L2 tem 2, 1, 2. L3 tem 3, 1, 1, 3. L4 tem 4, 1, 1, 4. E assim você vai perceber o seguinte, ó. A cada linha, ó, se aqui tem linha 2, então aqui aparece um valor 1, ó. Se aqui tem linha 3, aparece 2 valores 1. Se aqui tem linha 4, aparece 3 valores 1. Se aqui tem linha 5, aparece 4 valores 1. Então, na linha 2019, o que é que vai acontecer? Eu vou ter 2018 uns, não é verdade? Então, ó, outro fato interessante, ó, linha 2 começa com 2, termina com 2, ó. Linha 3 começa com 3, termina com 3. Linha 4 começa com 4, termina com 4. Então, lá na linha 2019, ela vai começar com 2019, seguido de 2018 uns. 2018 valores 1. E aí, 2019. Ora, se eu tenho 2018 valores 1, então eu já tenho 2018 na soma. Mas, aí eu vou somar os algarismos dos dois, ó. Eu vou ter 2 mais 0, mais 1, mais 9. Isso duas vezes, né? Ou seja, 2018 mais, ó, aqui dá 12 vezes 2. Então, 2018 com mais 24 vai me dar um total de 2042, ó. A soma dos algarismos. Ou seja, item A. Beleza? Muito bem, ó. Então, envolvendo lógica, né, ó. Já na quarta questão, ó, ele diz: o número inteiro n maior do que 3, para o qual os números binomial de n tomada 1, binomial de n tomada 2, binomial de n tomada 3 estão em PA, progressão aritmética. Aí ele quer saber o valor de n. Então ele diz que a condição aqui, ó, binomial de n a p é n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Isso aqui para a gente é a combinação de n a p. É a mesma coisa, tá? Pronto. Se ele diz que representa uma PA, o que é que eu sei com relação a PA? Que o dobro do meio é igual à soma dos extremos. Então, n a 1, n a 3. Beleza. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. 2 que multiplica n fatorial
2 fatorial, n menos 2 fatorial. Ó. Aqui, sempre que o binomial for de um número tomado a 1, é o próprio número, então vai dar n. E aqui eu vou ter, ó, n fatorial, 3 fatorial, n menos 3 fatorial. Muito bem. 2 fatorial é 2. Então, eu vou cortar esse 2 com esse 2. E aqui em cima eu vou decrescer. Ó. N fatorial, vou escrever n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, ó, fatorial, sobre n menos 2 fatorial. Isso é igual a n mais. E aqui, ó, vai ficar n fatorial é n, vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, fatorial, tudo sobre, ó, 3 fatorial é 6, porque é 3 vezes 2 vezes 1, vezes n menos 3, fatorial. Então, aqui, ó, eu posso cancelar, ó, n menos 2 fatorial com n menos 2, n menos 3 fatorial com n menos 3 fatorial. Então, ó, sobrou n, que multiplica n menos 1, igual, ó, a n, mais, ó, n, que multiplica n menos 1, n menos 2, tudo sobre 6. Quando eu pego esse n e trago para esse lado, ó, vai ficar n, que multiplica n menos 1, menos n, ó, igual a n, que multiplica n menos 1, n menos 2, tudo sobre 6. Beleza? Então, se eu coloco aqui o fator comum, que é o n, em evidência, ó, vai ficar n menos 1, menos 1, igual a n, n menos 1, n menos 2, tudo sobre 6. Como o n é diferente de 0, ó, aqui vai ficar, ó, cortou o n com n, aí ficou n menos 2, aí igual a n menos 1 vezes n menos 2, tudo sobre 6. Novamente, eu posso cortar esse n menos 2 com esse n menos 2, fica 1. Esse 6 passa multiplicando 1, então fica n menos 1 igual a 6. Portanto, n é igual a 7. E com isso eu vou marcar D de deu certo. Ó. Beleza? Então, a questãozinha muito interessante envolvendo números binomiais e progressão aritmética, né? Interessante. Na quinta, olha que interessante, ó. Na matriz M, formada pelos elementos x1, x2, x3, x4, os números reais x1, x2, x3 e x4 formam nessa ordem uma PG. Ó. Então, eu tenho aqui x1, x2, x3, x4. Aí ele fala uma progressão geométrica crescente cujo primeiro termo, x1, é maior que 0. Então, x1 é maior que 0. Se Q é a razão dessa progressão, então o Q também é positivo. Porque se ela é crescente, né? Como ele fala aqui, ó. Então, a razão é positiva. Então, se Q é a razão dessa progressão, é correto afirmar que o determinante da matriz M satisfaz a dupla desigualdade. Beleza, ó. Det de M vai ser igual a quem, ó? Ao determinante de x1, x2, x3, x4. Então, aplicando a definiçãozinha, né? Ó, como é a ordem 2, ela tem duas linhas e duas colunas. Detalhe, só vai existir o determinante quando a matriz for quadrada, né?
tiver o mesmo número de linhas e colunas. Então, aqui nesse caso, eu pego a diagonal principal, ó, x1 vezes x4, menos a diagonal secundária, ó, x2 vezes x3. Olha que interessante, ó. Numa PG, quando eu tenho 4 termos, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, x1 vezes x4 é igual a x2 vezes x3. Olha que interessante. Se eu substituir o x1 vezes o x4 por x2 vezes x3, eu vou ter que esse determinante é igual a zero. Tá bom? Ora, se o determinante é igual a zero, o que é que eu posso garantir? Que o determinante de m, ó, ela é menor que a razão, porque a razão é positiva, e é maior que menos a razão, ó. Então, isso me garante o item A, ó. Beleza? Então, questãozinha interessante envolvendo matriz, determinante e progressão geométrica. Muito bem. Então, vamos em frente. Na sexta, essa sexta questão, ela tem um detalhezinho que a banca poderia ter analisado na época, porque, ó, isso aqui, ó, ele fala a base de um prisma é uma das faces de um cubo, ó. Então eu tenho aqui, ó, um cubo. Então eu tenho aqui um cubo, ó. E aí o que é que ele argumenta, ó? Que esse cubo tem área total 864. Então ele diz que a área total é 864. Tá? Aí ele diz, ó, a base de um prisma é uma das faces de um cubo e seu vértice é o centro, ó. É o centro. É o centro do cubo, ó. Tá bom? Então vamos imaginar que aqui seja o centro. Então a razão entre as medidas em metros quadrados da área lateral da pirâmide e da área de sua base, ó. Então aqui no comecinho, nesse enunciado, era para ele dizer que a base de uma pirâmide, ó, de uma pirâmide, tá certo, ó? A base de uma pirâmide é uma das faces de um cubo, ó, porque aqui, no momento que eu faço essa ligação aqui, ó, olha aí, eu vou ter a pirâmide, ó. E com isso, se eu chamar aqui de aresta L, o que é que vai acontecer? Eu tenho que 6 vezes, ó, a área total vai ser 6 vezes L ao quadrado, ó. Se eu igualar aqui os dois, 6L ao quadrado dá 864. L ao quadrado é 864 dividido por 6, que vai me dar 144. Portanto, L é 12. 12 metros. Muito bem. Só que a altura da pirâmide, ó, passa a ser quanto, ó? A metade da aresta do cubo, ó. 6. Beleza? E o apótema da base dessa pirâmide também é 6, a metade da aresta. Então eu vou formar o triângulo, ó, retângulo, e vou definir o apótema da pirâmide. Tá bom? Então eu aplico Pitágoras, ó. Apótema da pirâmide ao quadrado é igual a apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado, ó. Portanto, eu vou ter que o apótema ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado.
Então fica 36 mais 36, que eu vou colocar 2 vezes 36, em vez de colocar 72. Então, o apótema é a raiz quadrada, ó, de 2 vezes 36, que fica 6 raiz de 2, tá? Então, a área lateral da pirâmide é calculada por n vezes a área da face, ó, que é base, que é o L, vezes o apótema sobre 2. Então, a área lateral vai ficar 4, porque a base é um quadrado. A aresta é 12, vezes o apótema, tudo sobre 2, ó. Tá bom? Então, aqui eu vou ter, ó, posso simplificar, ó, 4 por 2 dá 2. E aí vai ficar, ó, 24 vezes 6, 144 raiz de 2 metros quadrados. Quem é a área da base? É L ao quadrado, ó. 12 ao quadrado, 144 metros quadrados. Ora, como ele quer a razão entre a área lateral da pirâmide pela área da base, então a gente vai ter, ó, 144 raiz de 2 sobre 144. Posso cancelar o 144 e aí minha resposta fica sendo raiz de 2, ó. Tá bom? Raiz de 2 metros quadrados. Item B. Então, o enunciado no início confunde um pouco, porque ele fala em prisma e não forma prisma. Forma, de fato, uma pirâmide, né? Então, o conteúdo de geometria espacial, onde está sendo trabalhado inscrição e circunscrição de sólidos, né? Muito bem. Sucesso. Vamos para a próxima. Olha aí, ó. Um losango está circunscrito a uma circunferência, cuja medida do raio é igual a 4,8 metros. Se a medida da área do losango é igual a 96 metros quadrados, então é correto concluir que o comprimento do lado desse losango em metros é igual a... Então vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho aqui uma circunferência, tá, ó. Eu tenho aqui uma circunferência e aqui, ó, eu vou ter, vamos imaginar aqui um losango, ó. Tá, ó. Pronto, só para ter a ideia, né? Muito bem, ó. E com isso, ó, eu vou ter aqui a diagonal maior, vou chamar aqui, ó, de diagonal maior, que é o Dzão. Nós vamos ter a diagonal menor. E com isso, inicialmente, aí aquelas são perpendiculares, tá? Ó, elas formam 90. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu posso pensar o seguinte, ó. Do centro a qualquer extremo é raio. Então, aqui, ó. Raio, ó. E esse raio ele deu, ó. 4,8. Aqui eu vou chamar de L, que é justamente o que ele quer que a gente calcule. O lado do losango, tá bom? Então, a área do losango, a gente sabe que é o quê, ó? Diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Como ele me deu o valor dessa área, ó, ele disse que a área desse losango, ó, é igual a 96 metros quadrados. Então, aqui eu vou deduzir, ó, que Dzão vezes Dzinho vai ser igual a quanto? Ó? Dzão vezes o Dzinho
vai ser 192 metros quadrados. Tá bom? E com isso, o que é que nós temos, ó? Nós vamos fazer o seguinte, usar relações métricas, ó, porque aqui, ó, esse pedacinho passa a ser a metade do D, da diagonal menor, e esse pedacinho a metade do D maior. E aí eu posso usar aquelas relações métricas no triângulo retângulo. Dizer que a hipotenusa, quem faz o papel da hipotenusa é o L, vezes a altura, quem faz o papel dela é o raio, é igual ao produto dos catetos, ó. Dzão sobre 2, Dzinho sobre 2, ó. Tá bom? Ou seja, ó, L vezes 48 sobre 10 é igual a 192 sobre 4, ó. Porque 2 vezes 2, 4. Porque aqui vai ficar o Dzão vezes o Dzinho, que é 192, ó. E aí eu substituo aqui. Ok? Então, se eu simplificar aqui, ó, o 192 por 4 vai dar justamente 48. E com isso, ó, simplificando 48 com 48 fica 1. Portanto, L passa a ser 10, ó. 10 metros. Ou seja, item D de deu certo, ó. Tá bom? Muito bem. Então, a questãozinha de geometria plana, né? Com inscrição e circunscrição de figuras, né? Figuras planas. Muito bem. Então, a questão número 8 diz assim, ó. Considerando a progressão aritmética xn, cujo primeiro termo x1 é igual a π sobre 4, ó. x1, π sobre 4. E a razão é igual a π sobre 2, ó. A razão, π sobre 2. Pode-se definir para cada inteiro positivo n, a soma Sn, ó, é igual seno de x1 mais seno de x2 mais seno de x3 mais seno de xn. Nessas condições, S2019 é beleza. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou encontrar os 4 primeiros termos, tá bom? Então, inicialmente, ó, o x1 é π sobre 4, 45, a razão é 90. Então, o x2 vai ser π sobre 4, que é o x1, mais r. Esse π sobre 2 é a mesma coisa de 2π sobre 4. Ó. Então, eu vou ter 3π sobre 4, que é 135. Beleza? O terceiro termo é o anterior, que é a razão, é o anterior somado com a razão, ó. Então, vai ser o x2, que é 3π sobre 4, mais a razão, que é π sobre 2. Aí, eu vou escrever novamente 2π sobre 4, ó, para não ter que tirar o MMC. Então, aqui, eu passo a ter, ó, 5π sobre 4. E, da mesma forma, o x4 ele vai ser o valor do x3, que é o anterior, somado com a razão, que vai ser 2π sobre 4. Olha só, 7π sobre 4. Então, nessas condições iniciais, eu vou desenhar aqui o ciclo trigonométrico, ó, e perceber o seguinte detalhe, ó. O x1 é 45, então o seno de x1 vai ser quanto? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, ó, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 3π sobre 4
também é raiz de 2 sobre 2. O seno de 5π sobre 4, que é 225, é menos a raiz de 2 sobre 2. E o seno de 7π sobre 4 também é menos raiz de 2 sobre 2. Então, se eu analisar aqui, ó, dentro de uma volta, né, ó, a cada volta que eu for dar, eu vou zerar a soma. Por quê, ó? Porque se eu tenho dois valores positivos e dois valores negativos representados pelo mesmo valor, só mudando o sinal, então a cada soma eu vou ter zero. Como a questão me pede, ó, S 2019, olha interessante, ó, eu vou ter o seno de x1 mais o seno de x2 mais o seno de x3 até o seno de 2019. Tá bom? Aí o que é que vai acontecer, ó? Se de 4 em 4 vai zerar, então até o seno de 2016 vai zerar tudo, concordam? Porque de 4 em 4 zera. Então, se eu pegar em blocos, né, ó, se eu pegar 2016 e dividir por 4, essa conta dá exata. Vai dar justamente 504. Então, eu tenho 504 blocos, cuja soma dá zero. E aí vai sobrar o que dessa soma? Vai sobrar o seno de 2017, de x 2017, né? Mais o seno de x 2018, mais o seno de x 2019. Então, o que é que vai acontecer, ó? Esses três resultados aqui passa a dar o pontapé inicial aqui, ó. Então, esse raiz de 2 sobre 2 com menos raiz de 2 sobre 2 cancela. E aí eu vou ter que a soma de 2019, o S de 2019 é a raiz de 2 sobre 2, ó. É o item A. Beleza? Muito bem. Então, a questão muito interessante, ó. Questão, ao meu ver, difícil, porque tem que fazer toda essa análise, achar os 4 valores e perceber que a soma a cada 4 valores vai zerando. Então, como eu vou até o 2019, só vai sobrar os 3 últimos, que é o S, que é o seno de x 2017, o seno de x 2018 e o seno de x 2019. Como eu vou iniciar, né, ó, aqui eu tenho um zero, né, ó, quando eu for iniciar a volta novamente, os 3 primeiros valores que vão aparecer são a raiz de 2 sobre 2, outra raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Então, vai cancelar raiz de 2 sobre 2 com menos raiz de 2 sobre 2 e vai sobrar somente a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Muito bem. Questãozinha boa, hein? Sucesso! Aqui, ó, na 9ª questão, nós temos: se x e a são números reais positivos e ambos diferentes de 1, então o valor de x elevado a u, onde, ó, u é o logaritmo natural, né, ó, da raiz de a sobre o logaritmo natural de x ao quadrado. O e é base do logaritmo natural. Então,
O logaritmo, o U, vai ser o logaritmo de quem? Da raiz de A na base E sobre ln de x ao quadrado é o logaritmo de x ao quadrado na base E. Olha que interessante. Eu vou multiplicar, ó. É como se você tivesse aqui, ó, um 1 embaixo, ó. Então, cruz credo. U vezes logaritmo de x ao quadrado na base E igual ao logaritmo da raiz quadrada de A na base E. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Pegar isso aqui e trazer para o expoente, a potência aqui, ó. Então, log de x ao quadrado, ó, elevado a u, na base E, é igual ao logaritmo da raiz quadrada de A na base E. Como eu tenho essa igualdade e os logaritmos estão na mesma base, automaticamente eu posso cancelar os logaritmos. Portanto, eu tenho, ó, x ao quadrado elevado a u igual a raiz quadrada de A. Se eu trocar de lugar, ó, o u com 2, eu vou ter isso aqui, ó, x elevado a u. A 2 é a raiz de A. Portanto, x elevado a u, que é o que ele está pedindo, é a raiz quadrada da raiz quadrada de A, que por sua vez é a raiz quarta de A. E com isso eu vou marcar o item C. Então é uma questãozinha muito interessante, né? Envolvendo o logaritmo, a ideia do logaritmo neperiano, né? Na base E, né? Muito show. Beleza, então vamos para a próxima. Décima questão. Olha só. Listando em ordem crescente todos os números de 5 dígitos distintos formados com os algarismos 1, 3, 5, 6 e 7, pode-se afirmar corretamente que nesta lista a quantidade de números menores, ó, números menores do que 61.573. Beleza, ó. Observe que esse número é formado por 5 algarismos. Então, inicialmente, eu vou ter, ó, uma permutação de 5, que vai me dar 5 fatorial, né? Que, por sua vez, é 120. Então, eu tenho 120 números formados com esses 5 algarismos. Agora, como eu vou ter que listar em ordem crescente, eu vou ter o seguinte, eu vou fixar sempre o primeiro algarismo, ó, e deixar os demais livres, tá? Então, eu vou ter números formados com 1, com 3, com 5, com 6 e com 7. Muito bem. Para cada algarismo que eu fixo no começo, como eu vou ter 4 algarismos livres, eu vou ter uma permutação dos 4, que vai me dar 4 fatorial, que por sua vez 24. Ó. Então, começando com 1, eu tenho 24 números. Da mesma forma, os números que começam com 3, como vão ficar 4 livres, permutação de 4, 4 fatorial, 24. Aqui, os que começam com 5, outra permutaçãozinha de 4, ó, 4 fatorial, 24. Os que começam com 6, também outra permutaçãozinha de 4, 4 fatorial, 24. Só que eu vou pensar o seguinte, ó, até os algarismos que começam com 5, se eu somar todos eles, eu tenho um total de 72, beleza? Então, eu vou pegar o bloco que inicia com 6 e vou colocar o 1 no começo. E aí eu vou ter, ó, 3 livres, ó. Então, permutação de 3, que vai me dar 3 fatorial, que é 6, beleza?
como eu tenho uma quantidade pequena, eu vou listar esses números, ó. Então, eu tenho 61.357, 61.375, 61.537, 61.573. Eu poderia até ir descobrir os outros dois, mas não interessa, porque aqui já apareceu o número que eu quero, ó. Então, anterior a ele, ó, menores do que ele, eu tenho 72, com mais 3, 75 números. Então, C de casa. Então, é uma questão muito interessante envolvendo permutação, a parte da análise combinatória, né? Que sempre está presente. Beleza? Muito bem. Questão de número 11, ó. Olhando assim de cara, dá a ideia de geometria analítica, né? Ó. Então ele diz: em um plano munido do sistema de coordenadas cartesiano usual, a circunferência S possui dois de seus diâmetros sobre as retas representadas pelas equações, ó, 4x menos 3y mais 2 igual a 0. E 3x mais 4y menos 11 igual a 0. Se a medida de um diâmetro de S é 6, então o diâmetro é 2 vezes o raio, ó. Então o raio eu já sei que vale 3. Beleza. Então, a equação que representa a circunferência, ó, então observe que nos itens a circunferência apresentada está na forma geral. Beleza. Como ele diz que os diâmetros passam por essas retas, é porque a interseção das duas retas vai me dar o centro, né? Ó. Vamos supor que eu tenho aqui a circunferência, ó, e ele diz que essas retas são os diâmetros, ó. Elas são perpendiculares por quê? Porque o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. E como é que eu garanto isso, ó? Eu vou chamar essa primeira reta de R, ó, 4x menos 3y mais 2 igual a 0. Quando eu pego o m da reta, ó, menos a sobre b. Então vai ficar menos 4 sobre o b, que vai ficar 4 terços. Beleza, professor. E a reta S? 3x mais 4y menos 11 igual a 0. Quem é m de S? Menos a sobre b, ó. Então, menos 3 quartos. Então, observe que esse produto dá menos 1. Então, o desenho está coerente, ó. Elas são perpendiculares. Então, basta eu resolver esse sistema, ó, 4x mais 3y menos, mais 2 igual a 0 e 3x mais 4y menos 11 igual a 0. Ó. Então, o centro vai ser definido pela interseção dessas duas retas. Eu vou multiplicar a primeira reta por 4 e a de baixo por 3, ó. Porque aí eu vou cancelar o y, tá bom? Então aqui vai ficar, ó, 16x menos 12y mais 8 igual a 0. Na reta de baixo, 9x mais 12y menos 33 igual a 0. Ó. Se eu somo as duas equações, eu vou ter 25x menos 25 igual a 0. Então, 25x é igual a 25. Portanto, o x vale 1. Se o x vale 1, eu posso substituir em qualquer uma delas. Vamos supor que eu pegue essa segunda aqui, ó. 3 vezes 1 mais 4
y menos 11 igual a zero. Então vai ficar, ó, 4y menos, ó, menos 11 com mais 3 dá menos 8, igual a zero. 4y é igual a 8, portanto o y é 2. E com isso o centro vai ter coordenadas 1 e 2, que é justamente o A e o B. O centro da circunferência é formado pelo A e pelo B. Beleza? Pronto. Para achar a equação geral, eu tenho que fazer o quê? Ó? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais p igual a zero. Tá bom? Olha só. O A e o B eu tenho, tá faltando o P. Então vamos substituir aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. Como o A é 1, vai ficar menos 2x. Como o B é 2, vai ficar menos 4y. Mais o P igual a zero. Como é que eu acho o P? O P é A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado, ó. Então fica 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos, como o raio é 3, menos 9. Porque fica 3 ao quadrado, 9. Então aqui vai ficar, ó, 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 4, menos 9. Então vai ficar menos 4. Com isso, a equação geral fica x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x, menos 4y, menos 4, igual a zero. Ó. Então, nós vamos ter o item que nós vamos marcar B de bola, né? Ó. Então, a questão muito interessante envolvendo reta e circunferência. Muito bem. Questão de número 12. Olha só. Se o número natural P possui exatamente 3 divisores positivos e satisfaz a desigualdade, né? Ó, P é maior que 100 e menor que 150, então o número Q é igual a 3 vezes a raiz quadrada de P, cumpre, beleza. Ó. Então, se a gente pensar aqui, ó, esse P, ele vai ter que ser um número quadrado perfeito que seja primo, né? Ó. Então, se eu pegar o 121, é justamente, ó, 11 ao quadrado. Porque aí o 121 é divisível por 1, por 11 e pelo próprio 121. Então, é o único número dentro desse intervalo que admite 3 divisores positivos. Então, 121 é maior do que 100 e é menor que 150. Logo, o que ele está pedindo, ó, é 3 vezes a raiz quadrada de P. Como o P é 121, então vai ficar 3 vezes 11, que vai me dar 33. E esse valor 33, por sua vez, ele é maior que 31 e menor que 35. Beleza? Muito bem. Questãozinha muito interessante. Então, a questão 13 diz assim, ó, considere o quadrado MNPQ, cuja medida do lado é igual a 5, e ele diz que no interior desse quadrado está o triângulo equilátero MJL, onde os vértices J e L estão, respectivamente, sobre os lados NP e PQ do quadrado. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que a medida em centímetros quadrados da área
limitada pelo triângulo MJL é igual a... Então vamos nós. Primeiro, ó, partir para a condição inicial. Então nós temos aqui um quadrado. Nesse quadrado, ele diz que você vai colocar um triângulo equilátero. Beleza? Ó. Então vamos imaginar aqui, ó. Tá? Então esse triângulo equilátero, nós sabemos que cada ângulo interno tem medida de 60 graus. E aí eu vou chamar aqui, ó, de L, lado L. O lado do quadrado é 5. Só que ele toca aqui, ó, eu tenho um quadrado M, N, P e Q. Ele diz que os pontos, ó, os vértices J e L estão, ó, J e L, ó, estão sobre os lados NP e NQ. Como ele é equilátero, a distância de Q para L e de J para N é a mesma. Então esse triângulo aqui, ele é isósceles, porque eu vou ter 45 graus e eu vou ter 45 graus. Então, se eu chamar aqui de um certo x e aqui de x, eu posso encontrar o x em função de L. Ó. Se eu aplicar, por exemplo, o seno de 45 vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2 é x sobre L. Portanto, o x em função do L vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes L. Olha que legal. Muito bem. Bem aqui eu vou ter 75 graus. Nesse cantinho eu vou ter 15 graus. E nesse outro cantinho também 15 graus. E aqui os 75 graus. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Se eu juntar, ó, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui e colocar ele bem aqui, ó, tá? Eu vou ter o seguinte, ó. Aqui é o L, né? Pronto. Então eu vou ter, ó, que a área desse triângulo vai ser 1/2 do produto dos lados. Então vai ficar L vezes L, vezes o seno do ângulo, seno de 30, tá bom? Ó? Porque é 15 e esse outro 15, ó. Então aqui também é 15. Então esse ângulo vai ficar 30. Mais quem? A área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, mais a área desse outro triângulo, em que o L está em função do x, ó, que vai ficar base vezes altura, tudo sobre 2. Ó. E isso aí vai corresponder a quem? A esse quadrado que tem lado 5. Como a área do quadrado é lado ao quadrado, então eu vou ter 25. Ó. Então aqui vai ficar 1/2 de L ao quadrado vezes 1/2 mais L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 mais, ó, o x. Então vou colocar aqui 1/2 de x, ó, que é raiz de 2 sobre 2 vezes L vezes raiz de 2 sobre 2 vezes L, ó, tudo igual
a 25. Beleza? Então, observe ó, que eu tenho aqui ó, L ao quadrado sobre 4, ó, mais L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, mais, ó, eu posso cortar ó, o produto dessas duas raízes, dá 2, então eu posso cortar com esse 2, e aí eu vou ter aqui, ó, L ao quadrado sobre 4, tudo isso igual a 25, ó. Então, se eu colocar o L ao quadrado sobre 4 em evidência, ó, vai ficar 1 mais a raiz de 3 mais quem, ó? 1. Tudo isso igual a 25. Então, L ao quadrado sobre 4, ó, vezes quem, ó? 2 mais a raiz de 3 é igual a 25. Eu gostaria de ajudar. E aí, o que que vai acontecer, ó? Quando eu isolo o L ao quadrado sobre 4, eu vou ter 25 sobre 2 mais a raiz de 3. Vou racionalizar aqui, ó. Então, multiplique em cima e embaixo, trocando o sinal do meio, ó. Racionaliza, né? Então, isso aqui para mim vai ficar como, ó? 25 vezes 2 menos a raiz de 3 sobre ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, eu passo a ter ó, L ao quadrado sobre 4 é igual a 25 vezes quem? 2 menos a raiz de 3. Pronto. Se eu multiplicar ambos os membros por raiz de 3, ó, eu vou ter que isso aqui, ó, L ao quadrado da raiz de 3 sobre 4 é a área do triângulo que ele está pedindo, que por sua vez vai ficar, ó, 25 raiz de 3 vezes 2 dá o quê? 50 raiz de 3. E aqui, ó, dá 25 raiz de 3 vezes menos raiz de 3 dá menos 75. Então, organizando, a área do triângulo é menos 75 mais 50 vezes a raiz de 3. Ó. E com isso, a gente fica tendo o item D de deu certo. Ó. Beleza? Então, é uma questão complexa, né? Um pouco puxada, né? O nível dela, porque para desenvolver ó, todo esse raciocínio e chegar na resposta, denota um certo tempo, né? E aí, na hora de uma prova, é puxado, né? Beleza? Então, vamos nós. Então, a questão diz assim, ó, no posto MF, combustíveis retirou-se de um tanque contendo exatamente 1.000 litros de gasolina ó, pura, alguns litros dessa gasolina e adicionou-se a mesma quantidade de álcool. Em seguida, verificou-se que a mistura ainda continha muita gasolina. Então, retirou-se mais 100 litros da mistura e adicionou-se 100 litros de álcool. Se a mistura ainda contém 630 litros de gasolina pura, a quantidade de gasolina retirada inicialmente em litros é... Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Inicialmente, temos 1.000 litros. 1.000 litros, beleza? De gasolina. Aí o que é que vai acontecer agora? Eu vou retirar alguns litros de gasolina. Então,
retiro X litros, ó. Então vai ficar 1000 menos X, beleza? Litros de gasolina. Só que eu acrescento, coloco, ó, X litros de álcool. Tá? E com isso, ó, na sequência, o que vai acontecer? Ele diz que vai retirar, ó, mais 100 litros dessa mistura. Então, você tem, ó, ele adiciona 100 litros na mistura. Então, fica X sobre 1000 vezes 100 litros de álcool, né? Ó, litros de álcool. E na sequência, eu vou ter o quê? Ó? 1000 menos X sobre 1000 vezes 100 litros de quê? De gasolina. Então, com a reposição, né? Ó, o que eu passo a ter agora? 1000 litros menos os 630 litros. Então, vai ficar 370 litros de quê? De álcool. Tranquilo? Muito bem. Dessa forma, eu vou ter, ó, X menos X sobre 1000 vezes 100, ó, mais 100 igual a 370. Ou seja, eu posso cortar aqui, ó, 2 zero com 2 zero. Então vai ficar X menos X sobre 10 é igual a 270. Então, X menos X sobre 10, se eu tirar o MMC, ó, vai ficar quanto? 10, né? Então, aqui é como se tivesse 1 e aqui também. Então, 10 dividido por 1 dá 10 vezes x, 10x. 10 por 10 dá 1 vezes x dá x. E aqui vai ficar, ó, 10 dividido por 1 dá 10 vezes 270, 2.700, ó. Posso cortar aqui o 10. 9x é igual a 2.700. Portanto, o x é 2.700 por 9, que por sua vez é 300, ó. Então, a quantidade de gasolina retirada inicialmente, 300 litros, ó. Beleza? Item C de casa. Muito bem. Então, a questão 15 diz assim, ó, no plano com o sistema de coordenadas usual, os gráficos das funções reais de variável real, f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 9 e g de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 1. São parábolas. Os pontos de interseção dessas parábolas, juntamente com seus vértices, são vértices de um quadrilátero convexo, cuja medida da área é igual a... Então, inicialmente, ó, eu tenho aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 9, onde o x do vértice dessa função é menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos b dá 6 sobre 2, que por sua vez é 3. Da mesma forma, para calcular o y do vértice, basta eu pegar o resultado do x do vértice e substituir na função f. Ó. Então, aqui dá 9, mais 9, 18, menos 18, 0. Então, eu vou chamar de vértice 1, coordenadas 3 e 0. Com relação à função g, ó, eu tenho g de x igual
a menos x ao quadrado mais 6x menos 1. Quem é o x do vértice dessa função? Quem é? É menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 6 sobre menos 2, que dá 3. Quem é o y do vértice? É eu pegar o resultado do x e substituir na função g, ó. Menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3, menos 1. Então, aqui dá menos 9, com menos 1 dá menos 10. Menos 10 mais 18 dá 8. Então, o vértice que eu vou chamar de 2 tem coordenadas 3 e 8. Agora, eu vou atrás de encontrar a interseção entre elas. Para isso, eu tenho que igualar o f de x ao g de x. Ó. Ou seja, x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 1. Passando para esse lado, eu vou ter 2x ao quadrado menos 12x mais 10 igual a 0. Posso simplificar toda a equação por 2, ó. Então, vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Beleza? Então, eu tenho uma dica muito importante, ó, que é a seguinte. Sempre que eu tiver uma equação do segundo grau nesse formato ax2 mais bx mais c igual a 0, e eu perceber que a soma dos coeficientes vale 0, automaticamente a primeira raiz é 1 e a segunda raiz é c sobre a. Beleza? Muito bem. Professor, que dica show! Vamos nós! Então, aqui está acontecendo, né? Ó, porque aqui faz o papel do A, do B e do C. Ó. 6 menos 6, 0. Então, 1 é raiz dessa equação. Ó. Então, x vai ser 1 e x vai ser 5. Ou seja, quando o x for 1, quanto é que vai ser o meu y? É só substituir. Vai ficar 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, mais 9. Então, vai ficar 1 mais 9, 10, menos 6, 4. Ó. Beleza? Então, se eu substituir o x por 5, o y também, ó, vai ficar como? 5 ao quadrado, menos 6 vezes 5, mais 9. Então, 25 mais 9, 34, menos 30, 4. Então, eu tenho dois pontos, ó. Eu vou chamar de ponto P, ó, coordenadas 1 e 4. E vou chamar de ponto Q, coordenadas 5 e 4. Tá bom? Agora, eu vou montar essa situação no plano, ó. Visualizar que quadrilátero eu tenho, ó. Então, vamos pensar aqui, ó. Abscissa ordenada. Então, eu tenho aqui 3 e 0. Então, vamos imaginar aqui, ó. 3 e 0. Então, tá aqui 1. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Que é justamente 3 e 8. Então, tem um aqui, ó. 3 e 8. Que é o vértice 1, vértice 2. Aí o outro ponto, ó, 1 e 4. 1 e 4, ó. E o outro, 5 e 4. Então, eu tenho essa figura aqui, ó. Então, forma um losango. Então, a área do losango é a diagonal maior, que vai ser 8,
vezes a diagonal menor, que é 4, sobre 2, ó. Então, aqui vai dar 32 por 2, 16 UA. E com isso fica sendo o item A, beleza? Então, a questão muito interessante, né? Porque envolveu função com geometria plana, ó. Então, a questão 16 diz assim: em um relógio analógico circular usual, no momento em que está registrando 10 horas e 35 minutos, a medida do menor ângulo entre os ponteiros indicadores de horas e minutos é... Então, você tem aqui, ó. Você tem aqui o relógio, tá? E aí nós podemos pensar na seguinte condição, ó. Fazer um raciocíniozinho de regra de 3 da seguinte forma, ó. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, né? Observa que o ponteiro das horas, que é o menor, ele vai estar entre o 10 e o 11. E o ponteiro dos minutos vai estar em cima do 7, que é 35. E aí a questão pede, ó, esse ângulo aqui, ó. Tá bom? Muito bem. Para saber o espaçozinho de cada um deles, eu vou pegar 360 e dividir pela quantidade, que é 12. Então, dá 30 graus. Então, cada espaçozinho desse corresponde a 30. Se o ponteiro dos minutos está em cima do 7, indo até o 10, eu já tenho 90, né? Ó, porque são 3 pedacinhos, ó. 90. Resta saber o espaço que o ponteiro das horas percorreu nesses 35 minutos. Então, eu vou pensar o seguinte, ó. Eu preciso saber, ó, esse pedacinho aqui para eu poder acrescentar, tá bom? Então, vamos fazer assim, ó. A cada 1 hora, que corresponde a 60 minutos, o ponteiro das horas desloca 30 graus. Então, com 35 minutos, ele vai deslocar quanto? X. Então, eu vou ter aqui, ó, 60x vai ser igual a 30 vezes 35. Se eu dividir por 30, vai ficar 2x igual a 35. Logo, o x vai ser 35 graus sobre 2, que eu posso colocar 34 graus e 60 minutos. Quando eu divido por 2, vai ficar 17 graus e 30 minutos. Logo, o θ, que é o ângulo que eu quero, vai ser justamente 90 mais 17 graus e 30 minutos, que vai me dar um total de 107 graus e 30 minutos. Ou seja, item B de bola, né? Mas aí também, ó, nós temos uma formulazinha, né, ó, que é o módulo de 60 vezes o H menos 11 vezes o M sobre 2, ó, onde o H representa as horas. Então, aqui você vai ter, ó, 10 horas, então é 60 vezes 10, menos 11 vezes, ó, 11 vezes 35, né, ó, sobre 2, ó. Então, aqui vai ficar 600 menos, ó, 11 vezes 35 vai ficar 385, ó. Tudo sobre 2. Então, essa diferença vai dar quanto? 215, ó. 215 dividido por 2 dá justamente 107,30, né? Porque eu vou ter, ó, 214 graus e 60 minutos sobre 2, ó, que é 107 graus e 30 minutos. Professor, se eu usar essa fórmula
e o ângulo der maior que 180, aí eu vou pegar 360 e diminuir dele, para encontrar o ângulo, o menor ângulo. Beleza? Sucesso? Muito bem. Próxima. Na questão 17, ele diz assim, ó. Se x, y e z são três algarismos distintos, pertencentes ao conjunto 1, 2, 3, 9, e n é a quantidade de números primos positivos que são divisores do número p, ó, x, y, z, x, y, z. Então, ali diz, observação, o número p é um número natural. Veja que 1001 é 7 vezes 11 vezes 13. Beleza, ó. Então, esse p, eu posso escrever ele como sendo, ó, aqui eu tenho, ó, z, que representa a unidade, dezena, centena, milhar, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, aqui vai ficar quanto, ó? Eu vou ter, ó, z, aí 10y, 100x, 1000z, 10.000y, 100.000x, ó. Então vai ficar, ó, 100.000x mais 10.000y mais 1000z mais 100x mais 10y e mais z, né, ó? Então isso é a representação desse número aqui, ó, que possui 6 algarismos, né, ó? E aqui eu tenho a decomposição dele, ó, polinomial, que eu posso escrever esses valores como potência de 10, né? 10 à quinta, 10 à quarta, 10 à terceira, 10 ao quadrado, 10 a 1, 10 a 0. Então aqui eu vou juntar, ó, tudo que for x, ó, 100.000 mais 100, ó, então dá 100.000 e 100, ó, x mais 10.000 y mais 10, então dá 10.000 e 10 y mais, ó, 1000z mais 1z dá 1001z. Agora, ó, eu vou colocar 1001 em evidência, ó. Então vai ficar o quê? 100x mais 10y mais z. Só que o 1001 é justamente o produto de 7 vezes 11 vezes 13, ó. Beleza? E com isso, ó, o que é que eu posso afirmar? Que esse n possui o quê? 3 divisores, né, ó? 3 primos, né? Quantidade de números primos, ó, que são divisores desse número aí, ó. Então, n é maior ou igual a 3, ó. Ok? Item A. Então, a questãozinha muito show, viu? Muito bem elaborada. Beleza? Próximo. Questão 18, ó. Se P de Z é um polinômio do quarto grau, na variável complexa Z, com coeficientes reais, que satisfaz as seguintes condições, ó. P de I é igual a P de menos I, que é igual a P de I mais 1, que é igual a P de 1 menos I, que por sua vez é igual a 0. E P de 1 é igual
E P de 1 é igual a 1. Então, P de menos 1 é igual a... Beleza. Como ele diz que é do quarto grau, eu posso apresentar esse polinômio da seguinte forma, ó. P de Z vai ser, ó, A, Z menos Z1, onde Z1 é a raiz, Z menos Z2, tá? Na forma fatorada. Z menos Z3 e Z menos Z4, tá bom? Olha só. As raízes foram dadas, porque ele deu, ó, I, então aqui vai ficar Z menos I, Z mais I, porque é menos I a raiz, com o menos fica mais. Aqui vai ficar, ó, Z menos I menos 1, e aqui vai ficar Z menos 1 mais I. Tá bom? Muito bem. Então, ele disse que o P de 1 é 1. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou substituir aqui, ó, por 1. Onde tem Z, eu vou colocar 1. Então, ó, P de 1 é igual a A, que multiplica 1 menos I, que multiplica 1 mais I, que multiplica 1 menos I menos 1, que multiplica 1 menos 1 mais I. Então, o P de 1 é 1. Então, aqui vai ficar A, que multiplica, ó, 1 menos I, que multiplica 1 mais I. Isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, não é verdade? Aí aqui, ó, vai cancelar o 1 com menos 1, esse 1 com 1, e aqui vai ficar, ó, menos I multiplicado por I. Então, aqui dá, ó, 1 ao quadrado dá 1, I ao quadrado dá menos 1, com menos 1 dá mais 1, então fica 2. E aqui vai ficar, ó, menos I ao quadrado. Como I ao quadrado é menos 1, então vai ficar 1. Portanto, A vale meio. O A vale meio. Logo, o meu polinômio vai ficar, ó, P de Z é igual a 1 meio vezes. Aí aqui, ó, vai ficar Z menos I, Z mais I, Z menos I menos 1 e Z menos 1 mais I. Só que ele quer o P de menos 1. Então, onde tem Z, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar o quê, ó? Menos 1 menos I, menos 1 mais I. Aí aqui, menos 1 menos I menos 1, menos 1 menos 1 mais I. Então, P de menos 1 vai ficar 1 meio de quem, ó? De menos 1 ao quadrado menos I ao quadrado. E aqui vai ficar, ó, menos 2 menos I menos 2 mais I. Então, P de menos 1 vai ficar 1 meio de quem, ó? 1. Aqui dá menos 1, com menos dá mais, então fica mais 1. E aqui eu vou ter, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, P de menos 1 vai ser 1 meio de 2. E aqui vai ficar 4. E ao quadrado é menos 1. Com menos fica mais 1. Posso cortar o 2 com 2. Então, P de menos 1 vale 5. Então, basta lembrar, né, ó,
que onde aparecer I ao quadrado, eu substituo por menos 1, ó. Beleza? Sucesso! Na questão 19, ele diz, ó, considere um cubo que inscrito na esfera S. Isto é, os vértices de Q pertencem à superfície esférica de S. Se o volume de Q é igual a 1000 metros cúbicos, então a medida em metros do raio da esfera é... Então a situação que nós temos é a seguinte, ó. Nós temos uma esfera, tá? E um cubo inscrito nessa esfera, ó. Beleza? Muito bem. Então, a ideia é essa, né? Observa que ele deu o volume do cubo. Então, eu vou chamar aqui de aresta L, ó. E aí, o volume do cubo, ele disse que é 1000 metros cúbicos. E o volume, eu sei que é a aresta ao cubo. Então, igualando os dois, a aresta ao cubo é igual a 1000. Logo, ó, portanto, L é a raiz cúbica de 1000, que por sua vez dá 10. 10 metros. Beleza. Só que o detalhe da questão vem agora, ó. Se você observar, ó, o diâmetro da esfera, que é 2 vezes o raio, vai justamente coincidir, né, ó? Vai coincidir com a diagonal do cubo, ó. Ou seja, 2R é igual a aresta do cubo multiplicado pela raiz de 3. Olha que tranquilo, ó. O L é 10. Então, o raio vai ficar 5 raiz de 3 metros. Então, é uma questão que envolve inscrição e circunscrição de sólidos e que tem que saber, né, usar a relação entre eles, né? Tá bom? Então, item A. E aqui, ó, a última questão da prova, que diz assim: considerem um plano com o sistema de coordenadas cartesiano usual, a circunferência que contém os pontos, ó, M00, que no caso é a origem, né? O P 3 e 0 e Q 0 e 4. Se K, né, é o centro dessa circunferência, então a equação da reta que contém o ponto K e é perpendicular ao segmento PQ é. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vou pegar esses pontos e analisar no plano cartesiano, ó. Então inicialmente, ó, eu tenho aqui o plano cartesiano, ó. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Aqui eu tenho a origem. Então aqui, ó, vai ficar, ó, o ponto P, bem aqui é o 3, ó. Então aqui vai ser o P. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 0 e 4, né, ó, é o ponto Q. E com isso, ó, ele tem uma circunferência passando por esses pontos, ó. Então vai ser mais ou menos isso, ó. Tá bom? Olha o detalhe da questão, olha que coisa linda, ó. Ele está falando aqui do segmento PQ, ó. Aqui eu tenho, ó,
essa distância aqui, ó, sendo 4. Essa distância aqui, ó, sendo 3. Aqui é 90 graus. Então, o triângulo retângulo formado, ele está inscrito na circunferência, e a hipotenusa passa a ser o diâmetro, não é verdade? Então, se eu chamar aqui, ó, o diâmetro é 2R, né? Concorda que eu tenho o triângulo pitagórico 3, 4, 5, né? Então, eu vou ter, ó, 2R ao quadrado, ó, se quiser fazer assim, vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, ó, 4R ao quadrado vai ser 9 mais 16, que é 25. Então, R ao quadrado é 25 sobre 4. Portanto, o raio é 5 sobre 2. Beleza, ó. Então, para eu encontrar o centro, basta eu pegar o ponto médio, né, ó? O ponto médio, porque eu não tenho os pontos P e Q, ó. O P é 3 e 0. O Q é 0 e 4. Então, o centro vai ser o quê? O centro é eu somar o x de P mais o x do Q sobre 2. É eu somar o y de P mais o y de Q sobre 2. Ó. Então, o centro vai ter coordenadas 3 meios e 2. Ó. Beleza? Pronto. Agora, o que é que ele diz? Ele quer, ó, se K é o centro da circunferência, então a equação da reta que contém esse ponto K e é perpendicular ao segmento PQ. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o coeficiente angular que passa por PQ. O M de PQ, ó, é a variação de Y sobre a variação de X, ó. E com isso eu vou ter, ó, variação de x de y vai ficar 4 menos 0 sobre 0 menos 3. Então aqui dá menos 4 terços. Só que o m, ó, para eu achar a equação que passa pelo K e é perpendicular ao segmento PQ, o m dessa reta vai ser o quê? O produto, então eu vou chamar M de R vezes o M de PQ é igual a menos 1. Então, M de R vezes menos 4 terços é igual a menos 1. Portanto, o M de R é 3 quartos. Aí, como eu tenho o coeficiente angular da reta e tenho o ponto, eu posso usar essa equaçãozinha, ó. Y menos Y1 é M que multiplica X menos X1. Ó. Então, vai ficar Y menos 2, vai ser o M que é 3 quartos, que multiplica X menos 3 meios. Então, aqui, ó, multiplica 4 vezes Y menos 2 é igual a 3 vezes X menos 3 meios, ó. Então, fica 4y menos 8, distributivo, ó, é igual a 3x menos 9 sobre 2, né? Pronto. Se eu passar, ó, se eu multiplicar por 2, vai ficar quanto, ó? Vai ficar 8y menos 16 é igual a 6x menos 9. Se eu organizar a equação agora, ó, nos finalmente, eu vou ter 6x menos 8y menos 9 mais 16 dá 7. Então, mais 7
igual a zero. Então, 6x menos 8y mais 7 igual a zero. Item C de casa. Tá? E com isso, ficou concluído a prova de 2019.2. Espero que vocês tenham bom proveito nessas 20 questões. Olhe com calma, analise os detalhes de cada questão, tá bom? E é isso. Muito grato por tudo. Então, deixe seu like, curta o vídeo, compartilhe. E se você não está inscrito, aproveita o momento e se inscreva, beleza? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Porque na aula do Quem, se eu não me estresse, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Beleza, galera?